Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, meus amigos e amigas patriotas. Eu sou o mestre Dinho Robô News. Na sequência, vamos agora assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 15 de junho do ano de 2026. Muito bom dia 15 de junho de 2026. Horário 10 horas da manhã, 37 minutos. Estamos com todos os compatíveis fatos, atos e circunstâncias já de execução. Estamos com a reunião do G7, onde Lula não foi convidado. Ele é um alvo a ser processado. Ele sabe disso e os 38 partidos políticos, mas tem já em processamento outros 3 partidos políticos. Dá muito dinheiro isso no antigo país Brasil. Já demonstrou que temos a capacidade e a tarefa imediata de proceder com as extrações. Hoje, dia 15, segunda-feira de junho de 2026, horário 10 horas da manhã, 38 minutos. Todos os decomissão estão sendo elaborados no planeta, em 27 países da Europa, que procederam com mais de 25 planos Marshall. Estes planos arrecadaram somas incalculáveis de recursos a serem posicionados ao pagamento futuro, ao qual gerou papéis que foram transacionados em 206 países, compra e venda desse papel, e foi levado à avaliação de justiça do Supremo Tribunal Mundial. O Supremo Tribunal Mundial, por solicitação da China, fez o julgamento das moedas podres, títulos derivativos, e chegou à conclusão de qual seria o montante a ser pago. E a grande maioria desses papéis já tinha sido transacionado no mundo global de 206 países, onde o papel não teria valor com relação ao débito a ser pago, mas com ainda a possibilidade de pagar dívidas de bancos, dívidas fiscais de empresas, posicionados ao papel que não tem lastro.
e tudo isto foi julgado. Então, eles se posicionaram de forma a criar guerra, a declarar guerra. Então, toda a capacidade financeira global do país, planeta, não existe mais, não tem mais liturgia de esfinge de papel moeda. O dólar deixa de existir e passa a ter uma nova nomenclatura com lastro ouro, um lastro ouro de pureza infinita, ao qual ele é formado por componentes que dão o seu valor intrínseco no acautelamento deste metal de pureza total. Hoje, dia 15 de junho de 2026, horário 10 horas da manhã, 54 minutos. Atentado à pistola contra o presidente Trump. O indivíduo se aproximou com uma pistola para alvejar o presidente Trump. Ele foi executado pelo Serviço Secreto americano, hoje, no lobby onde estava para passar o presidente Trump. Foi executado o assassino. Hoje, dia 15 de junho de 2026, horário 10 horas da manhã, 55 minutos. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199-7420789. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail oscaranibaltiapano@gmail.com. As tropas do Exército Brasileiro se encontram já posicionadas para a defesa de narcoterroristas do Comando da Capital e do Comando Vermelho. Também 98 facções terroristas que procedem no território da República Federativa do Brasil, como também tropas da China, tropas da Rússia, tropas da Guarda Revolucionária do Irã, do Hamas, do Hezbollah, todas em território brasileiro. Então nós estamos em conflito armado. Temos comando Força Delta e outros comandos de 14 mil mariners que já se encontram no aeroporto de Brasília. E todos eles procedem imediatamente. Esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é procurado. Onde for encontrado, tem prisão internacional da Interpol. Se encontra na lista da Interpol. Ele é alvo. Ele é queima de arquivo também de todo o conglomerado de tráfico mundial. Todos eles sabem que foi o Moacir que entregou todo o posicionamento do pendrive do Lula. Então tudo isto procede imediatamente. Maiores informações entraremos em contato. Estamos em guerra atômica nuclear contra a China. A China tem menos de 3 meses para sair do Brasil. Tudo. Tem que sair todos os chineses militares que se encontram em território brasileiro, como também todos os seus escritórios, toda a sua logística. A China, imediatamente, serão todos alvos imediato. Então, tem que se retirar
A China e a Rússia, também a Guarda Revolucionária, o Hamas, o Hezbollah. Estamos em guerra atômica nuclear. Bases militares chinesas no Brasil, com ogivas apontadas para os Estados Unidos da América. São alvos, e serão destruídos com processamento letal. Hoje, dia 15 de junho de 2026. Quem está falando é o senhor interventor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral internacional. Já, grau AU7, posicionado com generais em campo para a tarefa guerra atômica nuclear na América do Sul, na América Central, 17 países. Hoje, dia 15 de junho de 2026. Atenção, atenção. Atenção contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, 125 países. Atenção, componente da Força de Generais em Campo. Atenção, Comando Sur. Atenção, Ministério da Guerra. Atenção, procedimento no Brasil. O fato é, enquanto houver pagamento, os componentes a serem colocados pelos cargos à disposição de averbação e aceite no parlamento e no jurídico, todos eles estão acautelados. Traduzindo, todo o que proceder, ele está envolvido. Então, a ordem de revisão de pena da população carcerária. Revisão independente do crime processado. E isto leva ao sursis imediato. Então, nós vamos proceder antes deste evento, porque eles alegam os cargos envolvidos que enquanto o Vorcado estiver pagando, ou seja, o banco pagador estiver pagando a patente dos cargos envolvidos, tudo vai ser prolatado, empurrado com a barriga, para que demore. Esse é o procedimento no Brasil. Mas nós estamos em outro momento, que é o momento guerra atômica nuclear mundial. Então não temos tempo para este tipo de procedimento. Então nós já vamos agir a partir do dia de hoje. Então, Alcolumbre, Hugo Mota, 30 líderes dos partidos políticos que têm sociedade com partidos políticos em 27 países da Europa, da comunidade do euro, todos foram identificados. Ou seja, a trama caiu. Não tem como, não há possibilidades. Estão todos identificados, todos monitorados. Então estamos procedendo de imediato. Em todas as frentes. Porque estamos em todas as frentes. Vocês, deste conglomerado, foram todos identificados. E principalmente no banco pagador. Então estamos procedendo. Estão todos em suspeição e é supraconstitucional o mandato de junta militar presidida pelos Estados Unidos da América,
conjuntamente com outras nações, ao equilíbrio global para findar a guerra atômica nuclear mundial. Os elementos foram identificados. Meu Pix de sobrevivência, 2199-742-0789. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Olá, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala? Mestre Dinho, Robonews. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela. Na tela está a filha de Oswaldo Eustáquio, sofre agressão em Brasília e tem fratura na lombar. Vocês sabem quem são? Vocês conhecem o Eustáquio? Conhecem? O Brasil conhece essa família, certo? Isso aí, vamos verificar aqui. Essa notícia, a fonte Heróis Brasileiros. Vou repetir. Filha de Oswaldo Eustáquio sofre agressão em Brasília e tem fratura na lombar. Urgente, Brasil! Urgente! Filha de Oswaldo Eustáquio sofre agressão em Brasília e tem fratura na lombar. Fonte Heróis Brasileiros. Aqui tem algumas mensagens. Eu vou aqui verificar aqui as mensagens. Máxima Pereira Luiz. Mensagem. De agora em diante... Deixa eu ver aqui. De agora em diante, a quer começou com força. Tomem cuidado, pois o outro lado está desesperado. Entendi sua mensagem, é espetacular. É o desespero dos criminosos, né? Ou melhor, ou seja, é claro, é desespero totalmente desses criminosos aí, ok? Vamos continuar aqui a mensagem. Helena Alves. Se os maldosos continuarem no poder, nada vai melhorar e daí para pior, Deus tenha misericórdia de nós. Eu concordo plenamente, certo? Esse sistema político aí que está aí no Congresso Nacional, eles estão juntos, né, com os terroristas, e o comunismo. Você falar mais? O povo já sabe. Nós só estamos uma providência logo imediato, né? Já foi descoberto, está esperando o quê? Vamos lá. Helena Alves. Se os maldosos continuarem no poder, nada vai melhorar e daí para pior, Deus tenha misericórdia de nós. Repetir, porque Helena Alves, ela está falando a verdade, certo? Vamos lá, Elon Martins. Misericórdia, Senhor, abençoe essa menina. Leia, mensagem. Misericórdia. Misericórdia, meus amigos e minhas amigas. Que ponto chegou a loucura desse povo, certo? Bom, vamos lá. Outra mensagem. Fonte Heróis Brasileiros. Filha de Oswaldo Eustáquio sofre agressão em Brasília e tem fratura na lombar.
Vilma Oliveira, a justiça de Deus não falha. Cuide e proteja a Mariana Eustáquio de todo mal. Ó Senhor, eu completo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Maria Lúcia, outra mensagem, que não seja nada grave, que Jesus restaura a sua saúde, né? Outra mensagem, Vera Maria Acosta Ferreira, mensagem, Deus abençoe a recuperação de sua saúde. Eu completo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nilza Moura, mensagem, meu Deus, o ser humano está pior que animal, mas Deus ainda está olhando para aqueles que têm temor. É verdade. Lúcia Barros, mensagem, nesse país sem lei nem justiça, só bandidos. Quer dizer, nós não podemos generalizar, né? Porque, né, os bandidos são aqueles que estão praticando crimes, certo? Que estão juntos com os terroristas, narcotraficantes e os comunistas. São a maior parte, né, do Congresso Nacional. Eu não sei por quê que ainda não tomaram as providências, porque está tudo com provas, certo? Mas Deus sabe. Deus sabe o tempo certo, o tempo determinado. Vamos lá. Dulce Mara Silva. Mensagem. Uma vergonha nacional. Criminosos. Deus proteja e abençoe a Mariana Eustáquio. Lourdes Fantini. Mensagem. Qual o motivo da agressão? É boa pergunta, Lourdes. Que é maldade. Isso é desespero. Certo? A casa está caindo. Né? Já a casa está caindo. Certo? Eles irão, todos eles presos. Certo? Vamos lá. Rosa Maria Mascarenhas. Mensagem. Misericórdia, Deus proteja essa menina. Vamos lá, Terezinha Martins. Meu Deus, proteja ela. Bom, é o seguinte. Eu irei aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Encerrar aqui essa parte, ok? Vamos lá e dar sequência em outras matérias. Alerta de máxima tensión en Asia. La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un ha calificado las exigencias de desnuclearización de Estados Unidos como un auténtico sueño anacrónico. En una declaración contundente, Kim Yo-jong anunció que Corea del Norte expandirá de forma irreversible su arsenal nuclear a un ritmo exponencial frente a las amenazas de Donald Trump. Este fuerte desafío ocurre justo antes de la histórica visita de Xi Jinping a Pyongyang, diseñada para blindar la influencia. Alerta de máxima tensión en Asia. La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un ha calificado las exigencias de desnuclearización de Estados Unidos como un auténtico sueño anacrónico. En una declaración contundente, Kim Yo-jong anunció que Corea del Norte expandirá de forma irreversible su arsenal nuclear a un ritmo exponencial frente a las amenazas de Donald Trump. Este fuerte desafío ocurre justo antes de la histórica visita de Xi Jinping a Pyongyang, diseñada para blindar la influencia de China y reactivar la asistencia económica a un régimen que ya suministra tropas y armamento a Rusia. Para la cúpula norcoreana, el estatus de potencia nuclear es innegociable y exigen el fin de las sanciones occidentales. Con el bloque de resistencia asiático consolidándose, el tablero mundial entra en una fase crítica. ¿Cómo responderá la Casa Blanca ante este ultimátum? Tommy, they're good? Yeah, we're good. Guys, come on. You're gonna wait. Yeah, let them get out there. That's what I want to get. We're gonna walk this way, right? Okay, go this way. All the way. Come on. To the corner. To the corner. To the corner. One line. Kim's on the line. Try through the line.
Move him up a little bit. Move up a little bit. Move up. Tommy, they're good? Yeah, we're good. Guys, come on. You're gonna wait. Let them get out there. That's what I want to get We're gonna walk this way, right? Okay, go this way. All the way. Come on. To the corner, to the corner. To the corner, one line. Kim's on the line. Try through the line. Move him up a little bit. Move up a little bit. Move up. Olha, no sábado, a gente circulou um vídeo do nosso amigo Flávio, depois da visita que Flávio fez ao pai, Jair Messias Bolsonaro, e eu quero trazer esse vídeo. Na verdade, eu também vi logo depois de um estúpido com um megafone diante da casa do presidente, né, agredindo, ofendendo o presidente Bolsonaro. Esse eu não separei, acho que é desnecessário, mesmo porque eu espero que o condomínio onde vive o presidente entenda que alguém de megafone diante da casa do presidente não seja algo comum, né? Num condomínio eu vou pegar um megafone, vou na frente da casa do outro e vou ofendê-lo. Isso aí tá certo? Por quê? Não pode ter manifestação pró-presidente Bolsonaro no raio de 1 quilômetro. No raio de 1 quilômetro não pode ter uma manifestação pró-presidente Bolsonaro. Aí o cara pode pegar um megafone e ir na porta da casa do presidente Bolsonaro? Meu vontade de falar pro cara, vem aqui manifestar na porta da rádio, seu idiota. Meu Deus do céu, sangue ferveu a hora que eu vi. Mas essa eu não vou trazer não, acho que é desnecessário, vai estragar o início de semana. Eu quero destacar a fala do meu amigo Flávio, sábado, logo após a visita ao presidente Bolsonaro, diante da casa do presidente. Aperta o play, edição. Fala pessoal, estou saindo aqui agora da casa do meu pai, mais um dia de visita, dessa vez com a minha esposa, minhas filhas, estava com saudade aqui do vovô, mas tá bem meu pai, firme e forte aqui como sempre, dando todo o apoio, agradecendo aí todas as orações, as rezas, as preces, como queiram, né? Então ficou feliz de receber aqui as netinhas, tinha um tempo já que não via. E vamos lá, vamos torcer pelo Brasil hoje. Infelizmente não vou poder assistir o jogo junto com ele, né? Mas ele está aqui na torcida pela seleção e pelo Brasil, como todos nós. Tá bom, gente? Um abração aí, fiquem com Deus. Obrigado, Flávio, pelo vídeo, dizendo que teu pai tá bem, é a melhor notícia. Antes de te ouvir, olá, vou ouvir Walter também, um alô pra Renata. Renata aparece ali no chat, Pitória Gemil Nívia. Um abraço e amo vocês. Obrigado, Renatinha. Feliz ano novo de vida pra você, com muita saúde, sorte, sucesso, felicidades e vida longa, tá bom, Rê? Obrigado por ouvir a gente aí. Olavo, a gente vai ouvir o Walter na sequência, que já chegou para conversar conosco. Flávio, ele expressa ali, poxa, o jogo que eu não vou poder assistir com meu pai, expressa a saudade das netas, saudade que estavam do avô. A gente está vivendo um momento onde todo mundo já entendeu que tem algo descompensado, destemperado, passou do ponto, de qualquer limite, e a gente não consegue acertar essa história, Olavo. A gente não consegue trazer de volta o Brasil para os trilhos. Porque eu insisto num ponto, e a gente vai ter que em algum momento fazer esse meia-culpa, que a gente aqui na Auriverde, aliás, tenta fazer a todo instante, não é? Que é reconhecer que em algum momento a gente não fez o que deveria ser feito, que foi colocar ponto final em algo que ultrapassava qualquer limite prudencial com relação ao respeito à Constituição, aos códigos de processo penal, civil, enfim. O que nós estamos vivendo hoje é consequência de um ponto final não colocado ali atrás. Porque, veja, nós estamos falando de um
ex-presidente da República, eu gosto de tratá-lo como presidente da República, de 19 a 22, que sofre as consequências de um crime que não cometeu. Só que, junto com tudo isso, um senhor de 71 anos, saúde fragilizada em função da facada, há 1 ano e 2 meses passou por uma cirurgia de 12 horas de duração para reconstrução da parede abdominal, as consequências, né, dentre elas um soluço sem fim, que prejudica muito a vida do presidente, porque provoca o tal do refluxo esofágico, a aspiração e aí a pneumonia e tudo que enfrentou na internação de 1 mês e meio, 2 meses atrás. Ou seja, nós estamos vivendo um outro absurdo, em cima de outro absurdo, todo dia tem um absurdo, e a gente não consegue mais corrigir. E a pergunta que fica, quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para a padaria, quando a gente vai para o posto, vai para o supermercado, a pergunta que fica é, ninguém vai parar esse absurdo? Ninguém vai dar uma resposta a esse absurdo? Aí a gente vê Alcolumbre atolado até as tampas com 30 milhões de dólares na conta do Vocaro, já entendemos o motivo pelo qual a gente tem, né, o Senado que a gente tem hoje, covarde do ponto de vista das decisões, que poderia colocar freios e contrapesos na relação com o Supremo. Então a gente vai ficando cada vez mais longe da resposta, que é quem vai colocar um freio, né, um freio de arrumação, ponto final nisso. Só que eu volto para te passar agora, Olavo. Em algum momento a gente não fez o que a gente tinha que fazer. Você usou uma palavra, Pitoli, eu vou, se você me permitir, amigo Pitoli, amigo Wellington, amigo Walter, em cima dessa palavra, o mundo todo já viu. E o mundo todo já viu me remeteu diretamente à decisão da corte italiana no que tange a Zambelli. A corte italiana disse claramente: não dá para um juiz ser o juiz que instrui o processo, para esse mesmo juiz ser aquele que julga em segunda instância, e o mesmo juiz que executa a pena, o juiz de execução penal, que foi alegadamente vítima no processo, caramba! O mundo já vê, desculpe a exacerbação. A Itália viu, o judiciário italiano, e o Borgo fez uma fala aqui outro dia, o direito, amigo ouvinte, o direito processual civil brasileiro nasce na Itália. O direito civil brasileiro nasce na Itália. É ali, é o nosso berço da justiça. E a corte italiana foi claramente uma hipertrofia judicial. Hipertrofia, e Bolsonaro é a vítima junto com outros tantos, eu falo aqui de 8 de janeiro, a vítima dessa hipertrofia, que nós, desse ponto, eu coloco assim, nós denunciamos. Amigo ouvinte, qual o papel dessa rádio aqui? É denunciar, e é denunciar corajosamente, é denunciar duramente, é falar com firmeza, e aqui esse papel foi feito. Nós denunciamos essa hipertrofia desde o início, As falas foram, Alexandre de Moraes extrapola, cria o direito próprio, cria a legislação baseado no seu próprio entendimento, muda de opinião, da opinião que escreveu nos próprios livros. Muda, mas por quê? Porque tem um objetivo, e o objetivo não é a justiça. É uma perpetuação de poder. É o ministro mais poderoso. Não, é o ministro mais equivocado dentro do judiciário. E o mundo está vendo. Essa denúncia, essa rádio aqui foi voz. E hoje nós encontramos eco. E, amigo ouvinte, não é um egocentrismo, não é. Nós falamos, o que nós encontramos na Itália foi eco da voz dessa rádio ao longo dos anos denunciando. Agora, presta atenção numa coisa. Se uma pessoa fala que está errado, se 2 pessoas falam que está errado, se 3 falam que está errado, se um país como a Itália fala que está errado, Muito errado. Walter, bom dia, seja bem-vindo, Walter. Falávamos aqui sobre a situação do presidente Bolsonaro após o vídeo do Flávio no sábado, que a autorização para visita aconteceu das 11 da manhã à 1 da tarde, né, num dia que o presidente queria, na verdade, era estar ao lado do filho, da nora e das netas para assistir ao Jogo do Brasil.
E eu fiz questão de trazer o vídeo, Walter, justamente para mostrar que a gente segue vivendo um absurdo sem fim. Todo mundo sabendo, como o Olavo destaca, a gente sabendo que internacionalmente já reconhecem os absurdos, e aqui nada muda. Trouxemos a notícia do Alcolumbre com 30 milhões de dólares na conta e nada acontece. Os vazamentos seletivos da delação de Vocaro seguem e a gente, nada acontece. Essa inércia, essa letargia está fazendo com que a gente caminhe sem parar. Se é que, como você coloca, né, Walter, a gente já está nesse abismo, um abismo moral, ético, e que vai ser difícil sair desse momento, hein, Walter? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Olavo. Bom dia, Brasil. Eu há bastante tempo, infelizmente, tenho dito isso, né, Pitoli, que nós erramos algumas vezes, em algumas questões, e os erros nos trouxeram aonde a gente está. E que a história não respeita os fracos, infelizmente. No momento que a gente titubeou, e agora não importa mais atribuir culpa a quem quer que seja, o fato é que a gente está vivendo isso, pelo menos que isso tudo nos sirva de lição. Eu disse há algum tempo também que era o objetivo deles matar o presidente. E, infelizmente, parece que eles têm perseguido incessantemente e talvez consigam esse objetivo. Também digo, infelizmente, isso. Quiçá não seja o estopim de uma grande revolta, e eles brincando com algo que é muito sério. Essa história em si só do cumprimento da pena e das restrições, Olavo, do ponto de vista do direito, já é um absurdo. O que está se impondo é essas visitas de 1 hora e sai, conversa com o neto 5 minutos e sai. A condenação em si, a gente sabe disso. A condenação dos outros, a gente sabe disso. Tem um jornalista, eu acho que é filósofo também, historiador, lá na Globo News. A gente não assiste, eu particularmente não assisto, a não ser esses trechos, esses recortes, esses excertos que saem nas redes sociais. O Demétrio Magnoli. Mas eu quero reconhecer nele uma honestidade intelectual que tem sido recorrente. Nele e nessa outra moça, Malu Gaspar. Aliás, falando nos 30 milhões do presidente do Senado da República, e eu não acredito dessa delação, porque é tanta gente que vai cair nessa delação que eles vão fazer tudo para que não aconteça a delação, é claro, né? Mas esses 30 milhões dele está faltando ainda para atingir o outro que está lá ainda à frente desse processo, o troco, né, de 100 milhões. E o outro que está lá no STF também, que tem um hotel, ou que era dono do hotel, ou que é dono do hotel, enfim, mais 150, porque do hotel parece que são 300 milhões. Então, nessa história parece que também se perdeu a referência das cifras, dos números. 30 já é absurdo, 130 então, 300 milhões, são cifras inimagináveis para um povo que está aí pagando a taxa de juro que o PT nos impõe, a maior parte das famílias brasileiras que estão endividadas. E o Demétrio Magnoli falou isso, que para quem quer enxergar é cristalino, só não enxerga aqueles que são militantes da esquerda brasileira e nesses militantes os lacaios do sistema, né? Tem juristas que de alguma forma acham que se beneficiam ou que realmente querem esse governo com uma falsa esquerda, né? Porque isso aí não defende povo nem pobre, nem em lugar nenhum. O governo que paga a maior taxa de juros para o sistema financeiro do mundo não está defendendo o pobre. Mas ele disse o que a gente está falando aqui. O Estado democrático de direito pressupõe, no devido processo legal, a imparcialidade. A gente está falando aqui do julgamento do presidente Bolsonaro e dos réus do 8 de janeiro. E a absolvição, não foi a absolvição, e a anulação do processo do Lula por juízes, inclusive agora o presidente da Suprema Corte que saiu em defesa do STF contra a Itália, mas não é novidade nenhuma. Se ele é o presidente de um sistema que está aí e está estragado, como a gente tem falado, né? É claro que ele vai defender a corte. O que a Itália está dizendo, o que a Espanha está dizendo, os Estados Unidos estão dizendo, que agora 250 anos da independência americana, né, e das instituições dos Estados Unidos, o que esses países todos estão dizendo é que o devido processo legal brasileiro está eivado de falha, de nulidade, não está funcionando, porque ele foi colocado a serviço de um lado e de uma parte para perseguir o outro lado, para criminalizar as nossas palavras. Eu espero, sim, a roda da história também nos ensina que isso passa
Mas para que isso passe, Pitoli, a gente tem uma oportunidade de ouro esse ano, que é a eleição, estamos chovendo aqui no molhado, e mais do que isso, depois da eleição, se Deus quiser e a gente conseguir, nós temos que tirar as lições da história. Olha, conversando em casa por esses dias, surgiu assim, mas, ô pai, por que aquela pessoa ela é de esquerda? Por que tem uma vida ultracapitalista do ponto de vista da busca pelo lucro, do iPhone novo, da viagem para o exterior, do carrão, do tênis mais caro e tal? E por que essa pessoa é de esquerda? Né? Eu falei, mas por que você acha que ela é de esquerda? Não, porque ela gosta do Lula. Eu falei, não, a gente tem que fazer uma distinção. Porque entre o gostar e o tirar proveito. A gente tem que fazer uma distinção entre você gosta do Lula, do que a esquerda nos oferece hoje, ou você tira proveito do que a esquerda te oferece hoje. Quando Lula, eu vou colocar entre 50 mil aspas, venceu 2022, e eu paro nas aspas, porque se eu justificá-las, eu posso me enrolar por conta da censura, mas você já entendeu. Eu me lembro de uma pessoa próxima, relativamente próxima, empresário, que falou assim, eu não vou mentir, com o Lula, sem eu roubar, sem eu entrar em esquema de corrupção, eu me dou bem. Me dou bem com grana. Exatamente pelo ponto que o Walter tratou. A gente não pode ignorar esse ponto de quem hoje apertou a tecla F para o Brasil, dane-se o Brasil, dane-se. Por quê? Porque o cara está colocando 10, que está virando já 18. Ele está colocando 10 mil na conta, vira 18 mil, ele está colocando 20 mil, que vira 39. Ele está assim, esses caras estão vivendo desse jeito hoje, tirando o proveito da desgraça alheia. Ele está deixando de investir na empresa, ele está deixando de ampliar vagas de emprego, ele está deixando uma série de coisas que ele falou assim, ó, com esse governo, lembra hoje eu vou se dar bem, né? O cara está se dando bem, está tudo legal para ele. Então eu tentei mostrar em casa quem apoia ou quem tira proveito. E a gente tem que começar a entender que este mercado financeiro que aí está, o sistema financeiro que é o líder de tudo isso que a gente vê acontecer no Brasil, quem disse não fui eu, foi o Garotinho, Antony Garotinho, que disse, o sistema financeiro é a cabeça do negócio todo. Os caras estão rindo de orelha a orelha com Lula no poder. Imagine você, eu vou pegar 10 mil, é só um prefeito de cálculo aqui, eu vou pegar 10 mil reais, eu vou investir na minha empresa, eu vou pegar 10 mil reais, vou colocar no banco, no título, não sei o que tal, que vai virar 18 mil, sem eu ter esforço nenhum. Eu não vou ter que contratar gente, eu não vou ter que pensar em escala 6x1, final da escala. Não, eu peguei 10, vai virar 18, rapidinho para mim. Quem é que não quer isso? Então a gente precisa fazer a distinção e entender o seguinte, quem é que de fato é o lulista, o esquerdista, o petista, e quem está se dando bem com esse momento terrível que nós estamos vivendo. A gente precisa fazer a distinção, por quê, Olavo? Porque nós vamos enfrentar esse mal silencioso, né? Porque esse cara aqui aperta a tecla F para o Brasil, dane-se o Brasil, porque ele está ganhando dele e dane-se todo mundo, esse cara não joga no nosso time. No time Brasil, esse cara não joga. Ele joga no time dele, só no time dele. Ele só está preocupado com ele. Só que esse nós vamos enfrentar também agora nesse processo. Por quê? Porque esse cara tem poder e esse cara não quer que o jogo mude. Você acha que esse cara quer Selic a 2%, como o Paulo Guedes nos entregou num determinado momento do governo Bolsonaro? Você acha que esse cara quer Selic a 2%? É óbvio que não. Então, é muito importante a gente estar atento. Por quê? Ele é esquerda. Não. Ele está se dando bem com a esquerda no poder, Olavo. O investidor, ele compõe o jogo. O investidor compõe o jogo. Quando uma empresa se abre ao mercado, ela é capitalizada intensamente, melhora os seus negócios. O investidor, ele compõe o jogo. E o investidor, com uma visão de economista, com uma visão global sobre a economista, sabe que diante de um chupim,
diante de uma praga, a certo momento o hospedeiro morre. O hospedeiro não é eterno. O hospedeiro precisa ser oxigenado. E dentro do campo do investimento, como eu disse, a capitalização de empresas é algo bom para a economia. Agora, o que não é bom para a economia é o que está acontecendo dentro do governo Lula. Uma elevação de juros para captação de dinheiro, para manter o dinheiro do gringo aqui no Brasil, que não se justifica. Título da dívida pública pagando aí os 8%, é impraticável. E, amigo ouvinte, esse título da dívida pública com o juro exacerbado aumenta o valor da dívida pública. Lembra que o valor da dívida pública é nosso, público. Nós somos donos dessa dívida que o governo Lula faz para quê? Para subsidiar campanha eleitoral, para subsidiar, na mesma tônica, os motociclistas fazem parte também do negócio, tem sentido os motociclistas dentro do campo econômico, mas subsidiar motocicleta com dinheiro público é inadequado, é politiqueiro. E o que nós vemos? Não apareceu uma ação judicial, não aparece nada, não aparece uma reclamação dizendo esse cara está fazendo campanha política com dinheiro público às claras. Esse pacote de bondade é campanha de política às claras. Então exalto sim o papel do investidor, mas o investidor consciente sabe que sem empresas fortes, sem empresas atuantes, sem empresas dando lucro, sem empresas trabalhando, sem um mercado com juro baixo para que possa consumir. As empresas não têm lucro. Se as empresas não têm lucros, elas não conseguem pagar dividendos. Se elas não pagam dividendos, é o próprio investidor que se ferra. Walter, é importante fazer essa distinção, porque tem muita gente assim, ele é lulista, ele é de esquerda. Não, ele está se dando bem. O que acontece é que o cara ele não quer que mude, porque sem esforço nenhum, ele transforma 10 em 18, por que ele vai querer mudar isso, Walter? Vocês imaginem que toda vez que o cara fazia um TED, uma transferência bancária, o banco ganhava 10 centavos, 20 centavos, R$1, não importa. E multipliquem isso por 230 milhões de brasileiros e multipliquem isso por 30 dias no mês. Então, quanto é que o sistema ganhava antes do PIX ser instituído, foi instituído pelo governo do presidente Bolsonaro? Vejam essa questão do juro. Vou fazer uma coisa para que as pessoas que estão aqui possam entender um pouquinho, um desenho mental, né? É como se a gente estivesse precisando de um dinheiro e procurasse um agiota, porque o sistema já não quer mais emprestar para nós, porque olha as nossas contas e olha, esse cara não vai me pagar, o Pitoli está meio atrapalhado e não vai me pagar no final do mês. Então o cara tem que correr um agiota. Esse é o governo brasileiro, né? Porque pagar essa taxa de juros é taxa de agiotagem. Quanto maior é a dívida, maior é a taxa que se paga. Então, quanto mais o governo gasta, mais dívida paga. No governo Bolsonaro se reduziu o tamanho do Estado, número de ministérios, regalias, privilégios, né? Se lembram que teve um presidente que se elegeu em cima da história de combater os marajás? Não combateu nada, mas a gente continua tendo marajás no Brasil, então tudo isso, né? Aquele governo diminuiu. Quando diminui isso, o mercado olha no longo prazo e diz assim, olha, o governo está saudável, não precisa tanto dinheiro, aquela família está bem, não precisa tanto dinheiro, então não tem como cobrar essa taxa de juros. Agora, quando o cara está apertado, ele faz qualquer negócio e paga qualquer taxa de juros. Esse é o caso do Brasil. Quanto mais apertado está, mais juro tem que pagar para continuar captando, porque o Brasil é dependente, não do grande capital internacional, mais hoje, que a esquerda sempre falou, mas do grande capital nacional, dos grandes bancos. Não é à toa que semana passada um dirigente desse sistema bancário falou que via no Flávio Bolsonaro um risco. Está aí nos jornais, vocês deem um Google, vocês pesquisem isso. É claro, né, os pais do Real, esses outros economistas todos, estão vinculados ao sistema financeiro brasileiro. E o tal do Forcaro, esse era um peixe pequeno nesse sistema. Esse cara só fez o que ele fez e comprou todo mundo, porque na verdade exatamente era isso, ele era peixe pequeno, para ele sobreviver, ele tinha que pagar propina, ele tinha que se transformar em sócio do sistema para o sistema protegê-lo. Foi por isso que ele pagou o que ele pagou. Então esse é o Brasil hoje. Quem tentou sanear esse processo está na cadeia, em casa.
Né? Quem disse isso não pode está na cadeia em casa. E é por isso que os caras querem, de qualquer jeito, manter isso até o limite. Como disse o Olavo, falou aí, o carrapato, o dia que a vaca morrer, o carrapato morre junto, mas o carrapato não pensa no longo prazo. Ele está ali, agarrado no dia a dia, até porque tem um cara que se chama Keynes, um economista, e numa discussão célebre com outro economista, o Hayek, eu não sei se foi o Keynes ou foi o Hayek, que disse, mas no longo prazo isso se resolve, acho que foi o Hayek que disse. E o cara disse, não, no longo prazo nós estaremos todos mortos. Então, os caras acham o seguinte, que aumenta um pouquinho de imposto aqui, nós vamos pagando buraco ali, vão fechando a colar. Agora aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como tantas outras, que fizeram L, que apoiaram o Lula, tem uma reitora aqui que é uma ridícula, agora cortaram os recursos da Universidade Federal. Eu vi que ontem contingenciaram o recurso do caça-gripen da defesa brasileira, mas também já falamos a respeito disso, as Forças Armadas, mais de 80% do orçamento das Forças Armadas é com despesa de pessoal, e aí a gente vê as corporações tomando conta, cada um tentando de algum jeito abocanhar um pedaço desse negócio, e o povo brasileiro, né, pagando essa conta, não se apercebendo, gente que é o homem massa, que compõe, né, essa maioria que a esquerda chama de lumpen no nosso Brasil, recebe uma Bolsa Família e acha que está tudo certo, que está tudo bem, que o governo está lhe dando alguma coisa e o governo, na verdade, está tirando muito mais, as empresas brasileiras indo embora daqui, fechando, as famílias endividadas. Esse é o quadro da tempestade perfeita que está se desenhando aí, e o que a gente espera é que as pessoas tenham um pouquinho de clarevidência para ver que esse negócio é insustentável, que na volta do buraco tudo é beira, e que a gente, em algumas coisas, está já dentro do buraco, e em outras coisas está na borda do buraco. Bom, já vou conversar com o doutor Vinícius Borba, que é advogado ambientalista, está no norte do Brasil, está no Pará, sobre um absurdo que aconteceu nesse final de semana na apreensão de gado de um casal. A gente até tem a foto do casal, se você olhar para a foto do casal, apreenderam o gado de um casal às 2 da manhã. Teve a apreensão por parte da turma do ICMBio, que é o tal do Instituto Chico Mendes. Já vou trazer para você essa conversa. Veja, se você falar para mim assim, caminhamos para a Venezuela, já estamos. Cada vez mais perto de Cuba nós estamos. Você pode acreditar no que a gente está te dizendo, porque o que estão fazendo com o produtor rural no Brasil, contando com, né, o silêncio da imprensa, é um absurdo. É um absurdo. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então,
Vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.